Amados irmãos, eu convido a igreja a ir até o livro de Atos e abrir as Escrituras Sagradas nesse momento no capítulo 10. Como os irmãos sabem, nós somos uma igreja expositiva, nós pregamos a palavra expositivamente. Começamos esses estudos no capítulo 1 de Atos e hoje nós chegamos ao capítulo 10. Se os irmãos lembrarem, lá no capítulo 1 de Atos, nós dizemos algo lá no início. Nós dissemos que Atos 1 e 8 funcionava como o sumário desse livro. Os irmãos lembram disso? O que é um sumário? É aquilo que marca o passo a passo do discorrer, do desenrolar de uma história. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. E nós já vimos o Evangelho chegar, ou atuar, crescer em Jerusalém. Nós já vimos o Evangelho avançar para a Judéia. Nós vimos o Evangelho chegar aos samaritanos. E agora, no capítulo 10, nós temos o ápice dessa obra missionária. O Evangelho está chegando aos gentios. O Evangelho está chegando aos confins da terra. Você lembra o que diz Atos 1 e 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins. Essa palavra está se cumprindo. E agora nós estamos vendo exatamente isso. O Evangelho de Cristo Jesus está chegando aos confins da terra. Aqueles que não eram de modo nenhum povo, que nós recorrentemente chamamos de gentios. Quem são os gentios? Não judeus. Somos nós também. Não judeus. O Evangelho avançou e chegou até eles com graça. Glórias ao Senhor por isso. Porque a salvação que lhe alcançou, meu irmão, tem a ver com o episódio que aconteceu na casa deste homem chamado Cornélio. O Evangelho que lhe alcançou teve a sua inauguração, o seu ato oficial de abertura, na casa de um italiano, um gentio, chamado Cornélio, que servia a Roma como um centurião. Então ele não é só um gentio, ele é alguém que pertence ao poder romano, que é o principal inimigo do povo judeu. Esse homem vai ser alcançado pela graça do Evangelho. E daí diante, a porta da graça também está aberta para nós, os gentios. Isso tem a ver comigo e com você, você entende isso? O Evangelho não é apenas para os judeus. O Evangelho é para todos os povos. Deus não salvará apenas judeus, mas Deus salvará e salva pessoas do mundo inteiro, de todas as nações, de Jerusalém até os confins da terra. Que bênção saber disso, não é? Isso tem a ver conosco. Dito isso, eu convido você a ler comigo o verso 9. Nós leremos do verso 9 até o verso 23a. E depois, no segundo momento, daremos a continuidade do verso 23b até o 48. Então, que o Senhor Deus nos dê graça e lhe dê ânimo para ouvir a sua palavra. Tá bom? Amém, irmãos? Você veio aqui para ouvir a palavra, não foi? Glória a Deus. Vamos ler do verso 9 até o verso 23a. Leamos. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome,
quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Preste atenção nessa parte. Você deveria grifar: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Verso 16. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. Até aqui a palavra de Deus. Irmãos, vocês lembram onde essa história toda começa? Na verdade, essa história de Pedro, na casa de Simão, o curtidor, começa no capítulo de número 9, no verso de número 43. Depois de uma série de ações poderosas do Espírito Santo e de Jesus Cristo, por meio da vida de Pedro, depois de curar um homem paralítico, chamado Enéas, Pedro, depois de, no poder de Cristo, ressuscitar uma mulher que havia morrido, Tabita, ele fica hospedado em Jope, na casa de um curtidor, que tem o mesmo nome que ele, Simão. O que é um curtidor? É uma pessoa que trabalha com couro de animal. Logo, uma pessoa que trabalha com couro de animais, para o judeu, é uma pessoa o quê? Impura. Temos razões suficientes para pensar que esse Simão curtidor não era um judeu, mas era um gentil. E Pedro se hospeda na casa desse homem, o que já era algo estranho, o que Deus estava fazendo. É muito estranho isso. Para que você entenda com profundidade o que nós estamos dizendo, um judeu jamais entraria na casa de um gentil. Jamais. Essa é a profundidade da distância entre o judeu e o gentil. Eles não têm comunhão nenhuma. E o próprio Deus, irmãos, estabeleceu leis para que essa distância fosse mantida. Porque Deus tinha o objetivo de purificar o povo judeu e torná-los uma espécie de tipo de santificação. Então Deus mesmo deu leis que nós chamamos de leis de alimentação, ou leis de dieta, ou leis dietéticas, que impediam que os judeus comessem certos alimentos, que são chamados alimentos impuros, fazendo distinção entre alimentos puros e alimentos impuros. Você já parou para pensar qual a razão de Deus fazer essa distinção entre alimentos impuros e puros?
tem uma razão. Jamais um judeu entraria na casa de um gentil, porque o que seria servido lá como alimento? Alimentos impuros. Quando Deus estabelece uma lei de dieta que impede que os judeus tenham acesso a esses alimentos chamados impuros, logo, os judeus não se misturariam com os gentios, porque a mesa da refeição, na cultura judaica, é algo muito sério. Quando você se assenta à mesa com alguém, você está sinalizando comunhão com essa pessoa. Você está sinalizando também intimidade, de uma certa forma. Convidar a mesa, a sentar-se à mesa para um judeu, seria algo muito sério. Então imagine você ir à casa de um gentil, onde os alimentos impuros, aqueles que Deus proibiu, estão sendo servidos ali. Então isso impedia, de uma certa forma, que o povo judeu se envolvesse com a idolatria dos gentios, mantendo a pureza do povo de Deus. Os irmãos compreenderam isso? O que essas leis implicavam? Eu quero que você olhe, por gentileza, e a gente vai precisar ser bem breve, para Levítico, capítulo 11. Então, já entendo, irmãos, toda vez que eu lhe chamar para ler um texto, leia, porque a seleção do texto já foi feita de forma bem detalhista, tá? Então você vai lá em Levítico, capítulo 11, e nós vamos ler o verso 44 até o 47, para que você entenda e veja Deus proibindo essa questão dietética ou de dieta, leis alimentares. Levítico 11, verso 44, passo a ler aos irmãos nesse momento. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Entenderam que havia uma diferença entre animais puros e impuros? Agora avance, por gentileza, em Levítico ainda, para o capítulo de número 20. E veja o verso 24 até o verso 26. Basicamente, nós vamos ler a mesma verdade. Levítico 20, 24 a 26. Diz assim: mas a vocês, eu já disse que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Perceba a separação de Israel de qualquer outro povo, uma distinção. Verso 25, portanto, façam distinção entre os animais puros e impuros. Irmãos, eu quero que você observe esse portanto, porque o portanto é uma partícula conclusiva de algo. Olha, vocês são Israel, eu os separei dos outros povos. Portanto, como eu os separei de outros povos, façam uma distinção entre animais puros e impuros. O que A tem a ver com B, Senhor? Tem tudo a ver. O que tem a ver o Senhor separar? O que tem a ver o Senhor separar os judeus das outras nações com fazer distinção entre animais puros e impuros? Os irmãos entenderam que tem algo a ser pensado aqui? Então parece que o que o Senhor Deus estava fazendo aqui não era simplesmente falando sobre alimentos. Os alimentos puros e impuros é um meio pedagógico, didático de Deus, de simbolizar as nações. Israel, portanto, é a nação santa, pura, santificada. E os demais povos são impuros, não fazem parte da aliança e são estranhos à aliança. Os alimentos agora vão ser uma lembrança constante disso. Os alimentos puros e impuros vão servir como uma simbologia dessa verdade. Os irmãos entenderam isso? O portanto, que é uma partícula conclusiva de algo, aponta para isso. Assim como vocês são povo santo, separado dos outros povos,
vocês vão fazer de forma pedagógica a distinção entre animais puros e impuros. Ou seja, a realidade alimentar de vocês vai apresentar uma verdade maior. O modo como vocês comem vai carregar uma mensagem que vocês vão lembrar para sempre dessa mensagem. Que é essa distinção que eu fiz entre Israel e os demais povos. Bom, entendido isso? Só que assim, irmão, você tem que entender que o irmão que está lendo a Bíblia, na época em que ela foi escrita, ele não tem todos os detalhes que nós temos. Nós temos uma revelação muito superior, no sentido de muito mais completa. Os irmãos concordam com isso. Nós temos o cânon da Bíblia, das Escrituras, completo. E ao lerem isso aqui, eles se apegaram à lei dietética, à lei dos alimentos, sem considerar que ela tinha uma função pedagógica. E que quando essa lei cumprisse a função pedagógica dela, ela poderia ser o quê? Extinguida. Poderia ser deixada de lado. Por quê? Porque ela cumpriu com o seu propósito didático. Ela apontou para onde ela deveria apontar. E logo que a realidade para onde essa sombra apontava se cumpre, a sombra perde o seu efeito. Os irmãos entendem isso? Importante dizer que nós não estamos falando aqui da lei moral de Deus. A lei moral de Deus é o seu caráter santo, expresso nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a expressão do caráter santo de Deus. Logo, por expressar o caráter de Deus, essa lei ela é imutável e nunca pode ser desprezada. Mas as leis cerimoniais, que são essas que nós estamos nos referindo aqui, elas não são leis imutáveis. Elas cumprem um propósito. E quando o propósito dela está cumprido, ela perde o seu efeito. Porque algo maior cumpriu com aquele objeto menor. Dito isso, irmãos, olha o que acontece no nosso texto. Veja, por gentileza, o verso 11, a visão de Pedro. O verso 11 do capítulo 10 de Atos, tá? Então volte para Atos 10 e veja o verso 11. Olha o que Pedro viu. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas. Então imagine um grande lençol sendo baixado de cima a baixo, segurado por suas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis, aves do céu. Todos esses animais eram considerados o quê? Impuros, dentro da lei que o próprio Senhor estabeleceu na sua antiga aliança. E são esses os animais que Pedro está vindo subir e descer. E olha o horário da providência, na hora do almoço. Você percebeu isso? Irmão, não é exagero. Olha o verso 10. Estando com fome. Na hora do almoço, na hora da fome, esse lençol desce, com vários animais ali, saborosos, deliciosos, mas que a lei proibia Pedro de comer. Irmãos, qual é a ordem do Senhor a Pedro? Olha o verso 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, a voz do Senhor. Levante-se, Pedro, mate e coma. Agora perceba, Pedro foi criado no judaísmo. Levítico 11, Levítico 20, que nós acabamos de ler, ele sabia de cor. Imagine quão difícil é para esse homem romper com isso que está entranhado nele. É a sua cultura. Olha o que ele diz. Ele se nega. Imagine alguém ter a ousadia de negar uma ordem de Deus. Deus está dizendo, mate e come. Olha a resposta de Pedro, verso 14. De modo nenhum, Senhor. O que você pensaria? Que ousadia. Que homem ousado está dizendo um não para Deus. Mas entenda que esse não dele tem um sentido. Está baseado em toda a sua criação. Ele nunca tinha tocado e comido sequer qualquer um desses animais. E é o que ele vai dizer, olha só. Porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Irmãos, o ponto aqui é que dentro da mentalidade de um judeu,
eles achavam que a santificação vinha por aquilo que eles faziam. Lavar as mãos, ou certos tipos de animais que eles comiam ou não comiam. E o muro que Deus está derrubando aqui agora é mostrar que essas práticas, esse esforço humano, sabe, essa ação humana, nunca foi capaz de salvar ninguém, porque o homem jamais é salvo por aquilo que faz ou deixa de fazer. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho não é sobre algo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O Evangelho é sobre o que Cristo fez por nós e que nós éramos incapazes de fazermos. Os irmãos entendem isso? Não era simplesmente por se abster de um certo tipo de alimentação que Pedro agora é um homem super santo. E é isso que o texto está mostrando para ele. Aliás, até esse momento, talvez, eles nunca tivessem entendido o propósito pelo qual Deus considerou alguns animais puros e outros impuros. Talvez eles nunca tivessem visto com tanta clareza aquilo que nós estamos dizendo ser o propósito didático dessa coisa, dessa realidade. E que agora vai ficar descamado aos olhos de todos. Deus vai mostrar, nesse exato momento, por que durante todo um tempo considerável da história da redenção, ele manteve a distinção entre animais puros e impuros. Mas agora ele vai derrubar essa parede. Que coisa curiosa. Porque ele vai mostrar para que essa realidade apontava. E para onde a realidade aponta é muito mais importante. É para lá que nós devemos olhar. Irmãos, dito isso, olha o que o Senhor Deus diz a ele. No verso 15. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Deus purificou os alimentos? Ou Deus deixou de purificar qualquer alimento? O que você acha disso? Não, irmãos. Aqueles alimentos que eram proibidos na dieta judaica eram impuros tão somente porque Deus disse assim: eu não quero que vocês comam deles. Havia uma ordem de Deus sobre eles, e por isso eles eram impuros. Os irmãos entenderam? A palavra de Deus dizendo que não podia, tornou aquilo não possível. Ponto, acabou. Porque Deus é a nossa norma. Aquilo que Ele diz que devemos fazer, fazemos. Aquilo que Ele diz que não devemos fazer, não fazemos. Mas lembra que tudo isso apontava para algo maior? Tanto é que isso acontece 3 vezes, e você sabe que numa linguagem hebraísta, vamos dizer assim, o 3 significa uma ênfase. Então Deus estava enfatizando que era para Pedro matar e comer e não considerar impuro aquilo que Deus considerou puro. Há uma ênfase aqui. O verso 16 vai dizer que isso aconteceu 3 vezes. Esse é o modo judaico de dar uma ênfase para algo. Nós geralmente no português colocamos superlativo, né? Santíssimo, por exemplo. Eles não, eles repetiam 3 vezes para dizer: e isso aqui é o que eu quero enfatizar para você. Tanto é que lemos lá em Isaías 6 que o nosso Deus é santo, santo, santo. Então há algo sendo enfatizado aqui. Bom, quando nós avançamos, a gente vê a reação de Pedro depois dessa visão. Verso 17. Pedro fica perplexo. É óbvio. Como é que o Deus que sempre proibiu que nós comêssemos de animais impuros agora está dizendo para mim: mate e coma? Em toda a história, eu nunca fiz isso, e ninguém dos meus compatriotas fizeram isso, e agora ele está dizendo para mim que eu posso pegar esses animais, matar e comer. Será que Deus está negando a si mesmo? Obviamente não. Será que Deus está mudando? Obviamente não. Será que Deus está indo contra a sua própria palavra? Obviamente não. Lembre-se, você precisa fazer distinção entre a lei moral de Deus, que reflete o seu caráter, ela é imutável, são os 10 mandamentos, e as leis cerimoniais, onde esse tipo de lei estava encaixada, incluída. Elas tinham um propósito didático. Tanto é que, olha só o que diz o verso 17, ele estava perplexo sobre qual seria o significado da visão.
Ele entendeu que aquele lençol subindo e descendo com aqueles animais tinha um significado. Tanto é que no verso 19, olha o que Pedro estava fazendo com essa visão. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, então ele estava gastando tempo meditando qual é o significado disso. Por que Deus, que proibiu comer os animais impuros, por que Ele me deu essa visão? E por que Ele está dizendo que agora eu deveria matar e comer? Ele fica meditando naquilo. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, irmãos, lembra que outra pessoa também teve uma visão? Algo extraordinário também aconteceu com ele. Quem foi? Cornélio, nos versos anteriores. Olha só o que diz o verso 4 do capítulo 10. Deus que se aproximou dele lhe disse, um anjo de Deus que se aproximou dele lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Os irmãos estão entendendo o que está acontecendo aqui? Cornélio teve uma visão que mandava chamar Pedro, e enquanto os soldados e os servos de Cornélio estavam indo chamar Pedro na casa de Simão, o curtidor, Pedro estava tendo essa visão do lençol subindo e descendo. Parece que essas duas histórias não têm nada a ver, né? Mas a mão da providência de Deus está unindo a boca ao ouvido. Pedro vai pregar e Cornélio vai ouvir. Deus está unindo o pregador da palavra com o carente da palavra, com o necessitado da palavra. Você percebe a mão da providência? E Pedro não vai entender o lençol subindo e descendo até que ele olhe para Cornélio. Mas quando ele olhar para Cornélio, essa meditação que ele fez não foi em vão. Deus vai usar essa meditação, assim como vai usar a visão, e vai usar a própria presença de Cornélio para dar clareza a tudo o que está acontecendo aqui. Olha o que aconteceu, irmãos. Final do verso 19. Estão aí 3 homens à sua procura, justamente aqueles que Cornélio enviou. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Quem foi que disse isso? Final do verso 19. O Espírito lhe disse, eu os enviei. Quem foi que mandou aqueles 3 homens à casa de Pedro? O Espírito de Deus. Mas Cornélio não diz que foi ele quem enviou? Olha o verso 7. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. E depois de lhe explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Não foi Cornélio que mandou? E por que no verso 20, o Espírito diz, eu os enviei? Porque não há nenhuma contradição entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus está controlando todos os eventos do mundo. Essa é a mão da providência, que não apenas está preocupado com os fins, mas também está preocupado com os meios. Deus conduz a tudo, irmãos, em toda a história. Por isso ele diz, eu os enviei aí, ainda que quem foi o instrumento usado fosse o próprio Cornélio. Talvez você pense que por Cornélio ser tratado aqui como um homem piedoso, cujas esmolas e as orações chegaram até Deus, você pense que Cornélio fosse um salvo. Mas não era, tá? No judaísmo, irmãos, existia algumas categorias distintas. Por exemplo, você tinha o judeu, tá bom? Você tinha o prosélito e você tinha os amigos do judaísmo, ou os simpatizantes com o judaísmo. Esse é o caso de Cornélio, porque ele não era um prosélito, ele não tinha passado pelo rito da circuncisão, diferente de quem? Do eunuco etíope,
que era um prosélito. Ele tinha um passo a mais com o judaísmo. Cornélio tinha um passo a menos, vamos dizer assim. Ele ia à sinagoga, ele oferecia incensos no templo, ele cumpria com os horários e o rigor das orações, por isso que ele era um amigo de Israel, mas ele não era considerado um judeu propriamente dito, um prosélito, mas ele era um simpatizante. Por isso que nós vemos essas relações de intimidade com o sagrado. Mas ainda assim, nenhuma dessas relações de intimidade com o sagrado fazem de Cornélio um salvo. Ele precisa daquele cujo nome é capaz de salvar. Quem é? Esse nome que está acima de todo nome. É Jesus. E mais uma vez mostrando a mesma coisa que foi mostrada a Pedro, você percebe? O que foi mostrado a Pedro? Pedro, a tua religiosidade, o fato de você não comer animais impuros, não te faz aceito diante de Deus. Mais aceito ou menos aceito? Mas agora, olhando para Cornélio, toda a religiosidade dele não o fez aceito diante de Deus. Porque ele precisa de quem? De Cristo. Cristo é o único caminho para Deus. Não tem como pegar atalhos. Ou é por Cristo, ou nada mais. Os irmãos entendem isso? Essa é a verdade, irmãos. Verso 21. Pedro obedeceu. Ele desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa a quem vocês estão procurando. O Espírito Santo já me disse isso. O que é que traz vocês aqui? Então eles explicam por que eles foram até lá. Eles vão dizer que o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, perceba que não é uma conversão, mas é um bom testemunho, uma proximidade com o sagrado, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Para quê? Para ouvir o que Pedro tinha a dizer. Quem é o ouvido? Cornélio e a sua casa. Quem é a boca? Pedro. É engraçado, mas a providência de Deus está unindo a boca ao ouvido. Assim foi conosco também, irmãos. A nossa salvação não foi um acidente. Deus enviou alguém para pregar o evangelho para nós. A sua providência moveu pessoas até o dia em que a palavra foi anunciada a nós. E a palavra recebida e crida com fé nos salvou e mudou tudo na nossa vida. E agora acontece o seguinte. Veja o verso 23, parte B, para que nós possamos concluir aqui a nossa ideia. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Aqueles homens chegaram lá, provavelmente tarde, eles dormiram na casa de Pedro. E aí no dia seguinte, que não era a casa de Pedro, né, era a casa de Simão, o curtidor. Então perceba, esse homem é hospitaleiro mesmo, porque recebeu Pedro e recebeu esses 3 viajantes. E aí no dia seguinte, eles foram. Mas a gente percebe que existia mais gente ainda. Porque olha o que diz a parte B do verso 23. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com eles. Então foi uma comitiva. Alguns irmãos que moravam em Jope, esses 3, Pedro, e depois mais à frente nós vamos perceber que junto a Pedro estava também alguns judeus que haviam passado pela experiência do Pentecoste, da descida do Espírito Santo lá em Atos 2. Ou seja, Pedro não estava sozinho. Inclusive a esposa de Pedro também estava aqui com ele, viajando com ele. Nós sabemos isso pela correlação com outros textos bíblicos, mas nós não temos tempo para ver isso. Tá bom? Depois os irmãos pesquisem. Então Pedro não foi sozinho, ele levou a esposa, levou um grupo de irmãos, todo mundo ficou na casa do curtidor, alguns irmãos de Jope foram. Por que, irmãos, essa comitiva inteira? Era necessário esse número, para que eles pudessem ser testemunhas daquilo que haveria de acontecer logo em breve. Algo extraordinário aconteceria em breve. E não ficaria apenas nas palavras de Pedro, mas haveria testemunhas judaicas ali, e outros de Jope também presentes para dizer, aconteceu mesmo, do jeito que ele está dizendo. Então esse negócio de testemunha para Lucas é muito importante. Por quê? Porque Lucas é um historiador, irmãos. E para um historiador, testemunha ocular é muito importante de ser ouvida, porque vai dar peso histórico para aquilo que está sendo dito. Ou seja, Pedro, nas palavras de Lucas, ele está dizendo assim, o que aconteceu não foi uma mentira.
Tem pessoas, essas pessoas têm nome, elas viram isso acontecer. E isso é real, portanto. Bom, é isso. Verso 24. No dia seguinte, então um dia inteiro de viagem, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos. Irmãos, imagine o tanto de gente que estava nessa casa. Cornélio reuniu seus parentes, Cornélio reuniu seus amigos, porque um anjo disse que tinha uma mensagem que era capaz de salvá-lo. E ele disse, se essa mensagem é capaz de me salvar, então eu vou chamar todo mundo para vir aqui ouvir. É isso que nós deixamos de fazer por vezes. Você concorda com isso? A mensagem do Evangelho tem poder para salvar, e nós por muitas vezes negligenciamos chamar os nossos amigos e familiares a ouvirem o Evangelho que tem nos alimentado. Esse homem chamou todo mundo para sua casa e disse, não importa, vai caber todo mundo aqui. Chegou a comitiva de Pedro, com um monte de gente também, vai caber todo mundo aqui. Os historiadores mencionam algo em torno de 60 a 100 pessoas na casa desse homem. Pela lógica das famílias judaicas. Pelo tamanho que as famílias judaicas e gentílicas, né, na tradição judaica, isso que eu estou querendo dizer, dentro da tradição gentílica também, romana, grega, no sentido amplo, tinham 60 a 100 pessoas presentes ali. Uma congregação, vamos dizer assim, ali presente, no número de pessoas. Estavam ali, olha a palavra que eu destaco no verso 24, esperando. Sabe, irmãos, esperando, aguardando, como quem pensa, eles vão vir com uma mensagem de salvação. Eles vão vir com a palavra da boca de Deus. E eu lhe digo, irmãos, que tem muitos aí fora que estão assim. A gente diz, o mundo está mal, ninguém quer saber de Deus. E a gente acaba transformando isso numa máxima, né? Uma coisa que a gente aprende é que toda generalização é um equívoco também. Toda generalização é um equívoco. Por exemplo, nenhuma mulher presta ou nenhum homem presta. Isso é verdade? Não. Alguns homens não prestam, algumas mulheres não prestam. Toda criança é desobediente a si mesma. É verdade? Não. Algumas são desobedientes, outras não. Agora, sobre o ponto que a gente está dizendo aqui, ninguém quer saber mais de Deus nesse mundo. Será, irmãos? Será que isso é verdade? Ou será que está faltando a boca encontrar o ouvido? Há muitas pessoas sedentas, irmãos, por ouvir o Evangelho. E talvez nós, que somos a boca de Deus, não estamos indo até elas. Há muitas pessoas esperando ansiosamente para ouvir a mensagem que vai salvar. Mas nós talvez estejamos privando essas pessoas de ouvir a mensagem do Evangelho. Por conta da nossa preguiça, da nossa negligência e por muitos fatores que só você vai poder discernir no seu coração. Bom, avancemos, irmãos. Verso 25. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio correu ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Algo equivocado. Porque Pedro não é Jesus, Pedro não é Deus, e ninguém pode ser adorado a não ser o próprio Deus. Nós não nos curvamos diante de homem nenhum. Por isso que nós não concordamos com igrejas que têm a cara de homens. Igreja do apóstolo fulano de tal. Nós não nos curvamos a homem nenhum. A igreja não tem dono senão Jesus Cristo. O dono da igreja é Jesus. E nós não nos curvamos a homens. E Pedro vai dizer exatamente isso no verso 26. Pedro o levantou, dizendo, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Tem muitos falsos mestres, falsos pastores, colocando sua cara aí nas placas das igrejas, se dizendo grande, até maior do que Jesus. E Pedro, que de fato foi um homem grande de Deus. Pedro, que de fato curou pessoas e ressuscitou pessoas. Pedro, que foi um instrumento usado no momento apostólico. Ele mesmo diz, eu sou homem. Não se prostre, não me adore. Eu sou frágil, eu sou pecador, em outras palavras. Portanto, irmãos, se nessa igreja aqui, em qualquer momento, qualquer pastor, qualquer líder, influenciar os irmãos a culto à personalidade, caiam fora daqui, ou defendam a honra dessa igreja, porque essa igreja não pertence a mim, essa igreja não pertence ao pastor Wanderson, essa igreja não pertence nem a você, essa igreja pertence a Jesus Cristo, Ele quem comprou a igreja com seu sangue, a Ele nos prostramos, e só. Avançando, irmãos, verso 27,
Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos ali reunidos. De fato, muitos. A quem se dirigiu dizendo: vocês sabem, olha o que Pedro diz. E aqui que eu queria chamar a sua atenção. Pedro diz: vocês sabem, vocês bem sabem, que um judeu está o quê? Qual é a palavra que está aí, irmãos? Proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. E o que Pedro está fazendo? Se juntando a um gentil, entrando na casa dele. Aí ele vai entender a visão do lençol. Mas, o que aquele lençol queria dizer? Animais puros e impuros, o que ele queria dizer? Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Os animais impuros representavam quem, irmãos? Os gentios. Tudo aquilo era uma parábola de pessoas que faziam parte e que não faziam parte. Havia um fim didático naquela lei de dieta. Os impuros éramos nós que estávamos fora. Entendeu? E o fim didático agora está se cumprindo, porque a porta do Evangelho se abrirá a partir desse capítulo para os gentios. Irmãos, eu julgo dizer que esse é o capítulo mais importante da Bíblia. Porque você percebe o desfecho e o clímax da missão de Deus no mundo. O Evangelho chegando a todos que necessitam do Evangelho. Olha só, vamos ler de novo o verso 28, já na parte B. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, olha a pergunta de Pedro: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu, dizendo: nós chamamos você por isso, olha. Faz hoje 4 dias que, mais ou menos, por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. E o verso mais importante, irmãos, desse capítulo aqui, chega agora, que é o verso 33. Dessa ideia, sessão. Olha o verso 33. Portanto, que é uma conclusão, sem demora mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir tudo o que Pedro quer dizer. É isso? É isso que está dizendo aí? Prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Irmãos, quando nós vemos a igreja, nós não estamos aqui para ouvir a voz de homens. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a dizer por meio desses homens. Tudo o que o Senhor quer dizer por meio de você, Pedro. Nós não viemos ouvir você, nós viemos ouvir o Senhor que falará por meio de você. Olha o final do verso 33 mais uma vez. Prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Para nós pregadores, irmãos, sabe o que isso significa? Nós não temos liberdade para pregar o que nós quisermos. Nós não temos liberdade para vir aqui ao púlpito e pregar o que nós quisermos, darmos indireta para os irmãos, inventarmos uma mensagem, falar da nossa própria vida, ao invés de falar o que Deus ordenou que deve ser falado. Quantos púlpitos os pregadores estão falando aí o que querem? Asneiras, igrejas falsas, igrejas da teologia da prosperidade que pregam só dinheiro, mas não pregam o Deus da verdade, não pregam o que o Senhor ordenou. Irmãos, nós não temos essa liberdade. Está aqui dizendo no verso 33, o que um pregador faz é anunciar o que o Senhor ordenou. Ponto. E o que a igreja deve buscar ouvir é aquilo que o Senhor ordenou. Amém, igreja? Amém. Os irmãos entenderam isso? O que o Senhor ordenou. Irmãos, que belo. Sabe por quê? Olha o que o texto diz. Depois de tudo que Deus fez, dando visão a Pedro, dando visão a Ananias, olha o verso 33 de novo. Estamos todos aqui. Olha a providência de Deus, unindo Pedro
ao centurião. Estamos todos aqui. Era esse o ponto que Deus queria. Deus queria que todos nós nos encontrássemos aqui nesse lugar para ouvirmos o que Ele ordenou. Você acha que você ter vindo à igreja aqui hoje é um acidente? Você acha que você está aqui nesse lugar agora hoje é um acidente? Deus moveu o seu coração sem você perceber. Deus usou talvez pessoas, mesmo que você ache que tenha vindo contra a sua vontade, mesmo que você tenha vindo sem interesse, mesmo que você tenha vindo com preguiça. O Senhor Deus usou circunstâncias e ocasiões que te moveu até aqui. Ele coordenou tudo isso e você está aqui. E o Senhor está falando com você. Não é um acaso as nossas reuniões, irmãos. Eu espero que você entenda isso. Toda vez que a igreja se reúne, há a mão da providência de Deus conduzindo cada um de nós para esse lugar de encontro. Olha o verso 23 novamente. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvirmos tudo o que o Senhor ordenou. É exatamente o que está acontecendo aqui agora. Deus nos reuniu todos aqui. Bom, irmãos, dito isso, a gente vai para a seção mais importante de todo esse texto, de todo esse capítulo. Sabe qual é a seção mais importante? O verso 34 até o verso 43. Eu espero que você entenda que essa é a seção mais importante de todo esse capítulo 10. Sabe por quê? Eu quero que você entenda o fluxo. Deus moveu Pedro por uma visão. Deus moveu Cornélio por outra visão. Eles se encontram. E aí o texto conclui nessa parte, dizendo assim no verso 33, agora estamos aqui reunidos, na presença de Deus. Então Deus está aqui, nesse lugar, na presença de Deus, para ouvirmos tudo o que o Senhor ordenou por meio de você. Aí Pedro diz o quê? Agora eu vou falar. Agora eu vou falar tudo o que o Senhor ordenou por meio de mim. E o que Pedro fala é muito importante, irmãos. Porque lembra o que foi dito? Que o que seria levado para Cornélio seria uma mensagem de salvação? Lembra disso? Uma mensagem que seria capaz de salvá-lo? Então, irmãos, eu quero que você veja isso, tá? É porque eu estou falando isso com a premissa de que os irmãos entendam o contexto inteiro. Mas olha para o capítulo 11 e veja o verso 13 e 14, por gentileza. Capítulo 11, verso 13 e 14. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse, isso é Pedro contando para os irmãos judeus o que aconteceu lá na casa do centurião. Porque os judeus disseram, você entrou na casa de um gentil? Você fez mesmo isso? Quando Pedro voltou para Jerusalém, ele foi esmagado pelos judeus. Aí ele vai começar a explicar, sim, eu entrei lá, e esse centurião, ele me disse que teve uma visão de um anjo, que disse o seguinte, envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. O verso 14, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Os irmãos entenderam isso? Qual foi a missão de Pedro em parar lá na casa de Cornélio? Pregar uma palavra de salvação. Uma palavra pela qual ele e toda a sua casa seriam salvos. Irmãos, eu lhe pergunto, qual é essa mensagem que tem o poder para salvar o homem pecador? Qual é essa mensagem? O Evangelho da cruz de Cristo e só. A única mensagem que pode salvar pecadores é o Evangelho da cruz. Vamos ler a seção mais importante desse capítulo, verso 34 até o verso 43. Leiamos com atenção. Diz assim, então Pedro começou a falar. Ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Quem é esse? Será que é Pedro mesmo? Aquele judeu raiz? Ele está dizendo que pessoas de qualquer nação agora, que tem a justiça sobre eles, é aceitável diante de Deus. Você está percebendo? Aí ele vai dizer no verso 36, esta é a palavra que eu tenho que anunciar. Preste atenção como ele diz exatamente isso. Ó. Esta é a palavra que Deus enviou. Então, Cornélio, você não quer ouvir a palavra que o Senhor ordenou? Verso 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo.
Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia. Irmãos, é lindo porque ele começa a contar o Evangelho. Perceba como ele conta o Evangelho para aquele homem. Tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar. Lembra o que Cornélio disse? Estamos aqui reunidos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. E ele diz, Jesus mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Esse é o Evangelho, irmãos. Dele, todos os profetas dão testemunho. O verso 43 é o verso mais importante dessa seção do Evangelho. De que, por meio do seu nome, nome de quem? De Jesus. Todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Amém. Você é um pecador? Saiba que no nome de Jesus há perdão. Jesus não veio para salvar judeus. Jesus veio para salvar pecadores. E existem pecadores em todas as nações. Existem pecadores judeus. Mas existem pecadores brasileiros também. E o Evangelho alcançou a todos nós. A cruz de Cristo alcançou a todos nós. O sangue de Cristo e o nome de Cristo traz remissão dos pecados. E isso é esperança, porque se talvez você tenha lutado contra o pecado, eu lhe digo, se apegue a Cristo Jesus. A cruz é a tua salvação. O sangue do Cordeiro Santo que foi imolado é o único sangue que pode te purificar. Irmãos, eu quero que você olhe para Gênesis capítulo 12 e veja algo que poucas pessoas percebem. Gênesis capítulo 12 é Deus fazendo uma promessa a Abraão, até então chamado de Abrão, e para toda a sua família. Olha o que é dito, Gênesis 12, por gentileza. Todos acharam? O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Verso 7. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Irmãos, o que você precisa entender desse texto de Gênesis 12? Deus deu uma promessa a Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. Eu te abençoarei, eu te engrandecerei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí Deus conduz Abrão, até então, à terra que ele havia prometido. Mas olha que coisa interessante, irmãos, que eu não li com vocês. O final do verso 6, do capítulo 12. Nesse tempo os cananeus habitavam esta terra. Deus retira Abrão da terra dele, de todo o conforto que ele tinha, mas um conforto idólatra, perdido, sem Deus, e leva ele para a terra que
estava prometendo lhe dar. Quando chega lá, a terra está desocupada e Abraão pode desfrutar dela? Não, está ocupada pelos cananeus. Imagine a frustração desse homem. Mas não é isso que ele faz. Sabe o que ele faz? Ele edifica um altar ali, demonstrando confiança ao Senhor. Ele faz culto. Porque é isso que o crente faz na adversidade. Sabe o que o crente faz na adversidade? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de pressão da vida, o crente cultua a Deus. O crente adora a Deus. O crente louva a Deus. E foi o que Abraão fez. Mesmo a terra que Deus havia prometido está ocupada pelos cananeus. Porque a promessa, irmãos, era para além, e muito além, de uma terra física. E agora eu convido os irmãos para irem até Gálatas, por gentileza. E vejam algo que foi aquilo que eu disse que poucas pessoas percebem. O apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo interpretando o capítulo 12 de Gênesis é a coisa mais linda que existe. Uma das coisas que eu mais acho lindo na Bíblia é o apóstolo Paulo interpretando o capítulo 12 de Gênesis. Porque lá no capítulo 12 você lê o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas olha o apóstolo Paulo interpretando em Gálatas capítulo 3, verso 6. Gálatas 3, verso 6. Eu preciso que os irmãos achem esse texto. Os irmãos acharam? Digam amém. Irmãos, olha que belo. Ele diz assim, é o caso de Abraão, e no caso aqui ele diz de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Só os judeus são filhos de Abraão, irmãos? Quem são os filhos de Abraão? Os que têm fé. Ele está interpretando quem são aquelas famílias que seriam benditas. Olha como o texto continua dizendo, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Mas não é isso que está lá em Gênesis 12. Lá em Gênesis 12 está dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está interpretando Gênesis 12. Ele está dizendo que a salvação não é para cada pessoa do mundo. E não é para cada família que existe no mundo. Mas a salvação ela é sim para todos os povos. Não só para judeus, mas para gentios também. As famílias ali eram povos de todos os lugares do mundo. Inclusive nós. Os irmãos entendem isso? Os irmãos entendem a profundidade disso? Eu não sei se eu tive a maestria de explicar, mas eu espero que o Espírito Santo aplique isso ao seu coração. O fato, irmãos, é que ele chama isso, olha para o verso 8 de Gálatas 3, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ele chama de Evangelho a inclusão dos gentios na salvação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto os judeus como também os gregos ou os gentios. Você entende isso? O Evangelho foi pregado a Abraão, irmãos, pré-anunciado lá atrás. Deus desde sempre teve nos seus planos não apenas salvar judeus, mas salvar pessoas de todos os povos. Isso nos incluía também. Nós somos família de Deus. Nós somos famílias por meio da fé. Nós somos também filhos de Abraão pela fé. Irmãos, para o desfecho disso, olhe para o verso 13 e 14 do capítulo 3 de Gálatas. Talvez seja a parte mais importante daqui do que nós estamos dizendo. Olha o que é dito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, como é que nos tornamos filhos de Abraão? Como é que o Espírito de Deus habita em nós, dizendo que também pertencemos a Deus? A resposta está no verso 13. Cristo,
A resposta está no verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Agora volte para o nosso texto. Atos capítulo 10, do verso 34 ao 43. O que Pedro faz? Pedro apresenta o evangelho a Cornélio e para toda a sua casa. Ele diz: em Cristo, o muro de separação que havia entre judeus e gentios foi derrubado. Em Cristo, a inimizade que havia entre os povos foram derrubadas. Mas não só a amizade entre judeus e gentios. A inimizade entre judeus e gentios. Mas também a inimizade entre toda a raça. Irmãos, não tinha qualquer chance, humanamente falando, de nós estarmos reunidos aqui no mesmo lugar, hoje, se não fosse o nome de Jesus. É o nome de Jesus que faz de nós pessoas tão distintas, tão diferentes, estarmos aqui reunidos como uma única família. O sangue de Cristo derruba a barreira da inimizade que havia entre nós. Você entende isso? Para testificar que o Evangelho salva também os gentios, olha o que acontece no verso 44. Enquanto Pedro falava, perceba que o Espírito age por meio da palavra. O Espírito é o Espírito da palavra. Enquanto a palavra é anunciada, o Espírito está agindo. O Espírito Santo de Deus. Então, enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos. Todos que estavam ali? Não. Todos os que ouviam a mensagem. Você entende isso? Tem gente que nessa noite vai sair daqui sem bênção nenhuma. Que o Espírito Santo não vai ter falado ao seu coração. Porque seus ouvidos estão fechados para o Evangelho. Mas todos os que ouvem a mensagem percebem o fluir do Espírito. Todos os que ouvem a mensagem percebem o agir do Espírito. E o Espírito Santo desceu ali, irmãos. Sabe como ele desceu ali? Igual ele desceu em Atos 2. Lembra do Pentecostes? Do Atos 2? Ele acontece aqui mais uma vez. E você não vai ver nunca mais ele se repetir. Por quê? Você tem que entender isso, tá? Nós chamamos isso de Pentecostes aos gentios. Ou o Pentecoste dos gentios. Aquele primeiro Pentecoste era dos judeus. E esse aqui agora está dizendo, os gentios também fazem parte. Como esse é um evento que só precisa acontecer uma única vez, para testemunhar que o Espírito Santo desceu sobre todos os povos, nunca mais você vai ver ele se repetir. Nós não temos, irmãos, aqui por nossa própria força como repetir o Pentecoste. Você entende isso? Porque ele já aconteceu da maneira que deveria ter acontecido, abrindo a porta do Evangelho da Graça para os gentios. Os irmãos entenderam isso? E aí, irmãos, olha o que o texto diz no verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, quem são os da circuncisão? Os judeus que estavam ali testemunhando tudo aquilo. Lembra que precisava de testemunhas? Para não dizer que foi um delírio de Pedro? E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque também, e essa expressão é muito importante, sobre os gentios foi derramado o quê? O dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas para os judeus. O Espírito Santo também era para os gentios, para nós. O Espírito Santo habita em nós, irmãos. Verso 46. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Houve um grande temor ali entre os gentios. Eu espero que você tenha percebido que o Espírito Santo desceu apenas sobre os gentios. Os da circuncisão estavam assistindo aquilo e percebendo que aconteceu igual com os gentios, como havia acontecido com eles em Atos 2. Vocês entenderam isso? Por isso que nós dizemos que é um Pentecoste específico, abrindo a porta para os gentios. Então Pedro disse, e aqui o nosso desfecho, verso 47. Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós... Pedro está dizendo, eles são
de Deus também, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E aí ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Qual é o maior testemunho de que os gentios também pertencem ao povo de Deus? A habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu também sobre os gentios. E quando Pedro vê o Espírito Santo descendo sobre os gentios, ele diz assim: o que impede que eles sejam batizados? Em outras palavras, ao se batizar, ou ao batizar os gentios, Pedro está dizendo: eles são igreja conosco. E não são mais um povo distinto, mas nós somos um só povo, o corpo de Cristo, uma só igreja. Os irmãos entenderam isso? Os irmãos entenderam o texto? O que esse texto nos ensinou, irmãos? Que a cruz de Cristo, por meio do seu sangue, derrubou o muro da inimizade que havia entre as nações. E Deus é um Deus que salva, não apenas judeus, mas salva pessoas de todos os povos. O Evangelho não é para judeus. O Evangelho não é apenas para os gentios. O Evangelho é para o pecador. E todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E se você é um pecador, a única salvação que existe para você é o Evangelho da cruz de Cristo e nada mais. Este morto, crucificado, mas ressuscitado, e que agora está assentado à destra de Deus Pai, e que reina, e que governa, não apenas judeus, mas todo o seu corpo, toda a igreja que está espalhada pelo mundo, porque o nosso Deus é o Deus de todas as nações. Amém? Bom, olha para o capítulo 11 rapidamente, o verso 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, e ele conta de novo a história. Irmãos, por que eu li só esse trecho? Essa história de Cornélio sendo santificado juntamente com toda a sua casa se repete por 3 vezes em Atos. 3 vezes a história é contada. Vocês já perceberam isso? Depois vocês veem com atenção. Depois essa história vai se repetir mais uma vez lá no capítulo 15. Eu quero que você vá lá para o capítulo 15 rapidamente. E olhe para o verso 6 do capítulo 15. Então, sabe o que aconteceu? Houve uma discussão se os gentios também deveriam se circuncidar para que eles pudessem fazer parte do povo da aliança. Porque a circuncisão era o símbolo da antiga aliança e não da nova. E a discussão que surgiu foi se eles deveriam se circuncidar para então eles serem reconhecidos como pertencentes à aliança de Israel. E aí a discussão foi feia. Em Gálatas essa discussão fica um pouco mais clara. Mas olha o que nós lemos a partir do verso 6 desse capítulo. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Que questão? Se os gentios deveriam se circuncidar ou não. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Porque Pedro pega para Cornélio e todos ali se convertem por meio da pregação do evangelho. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. Qual é o símbolo da nova aliança? É a circuncisão ou a habitação do Espírito Santo em todos os que creem? É a circuncisão no coração, que é a habitação do Espírito Santo em todos os que creem. Verso 9, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé, não purificando por meio de um corte externo no prepúcio, não purificando por meio de um ato externo, mas no coração por meio da fé. Verso 10, agora pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós. Verso 11, para concluir, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Os judeus são salvos pela graça, mas nós também somos salvos pela graça.
é a graça que salva. É a cruz de Cristo que garante a salvação. E é a habitação do Espírito que confirma a salvação em todo aquele que crê. Não sei se os irmãos perceberam, mas nós já viemos aplicando o texto no decorrer do caminho. Mas o que você pode sair daqui essa noite e levar consigo como uma aplicação única, ainda que você deva observar todas as demais? Não existe salvação fora do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas eu quero lhe dizer que não apenas a salvação vem por meio do Evangelho. Porque a salvação, por meio do Evangelho, salvou Cornélio e toda a sua casa. Mas a santificação também veio por meio do Evangelho. Porque Pedro foi transformado pelo Evangelho. Ele disse: agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Agora eu entendo que Deus não salva apenas judeus, mas salva também gentios. Então o Evangelho santificou ou não santificou a Pedro? Então, se você precisa de salvação, a resposta para isso, para essa sua necessidade é o Evangelho. Mas você, meu irmão, que precisa de santificação, a resposta também é o Evangelho. O Evangelho não é só para os descrentes. O Evangelho, talvez eu diria, é principalmente para nós, os que já cremos. Porque temos o pecado do esquecimento. E esse é o nosso pior pecado. E o Evangelho precisa ser pregado para nós todos os dias. E o que é o Evangelho? É aquela notícia de que o Senhor Jesus foi entregue à morte, pendurado no madeiro, sangrou, foi morto como maldito, mas ressuscitou ao terceiro dia e Deus o constituiu juiz de vivos e de mortos. E diante de uma fala dessa eu diria: a esse Jesus que haja temor. Que haja temor. Que o Senhor aplique a palavra dele aos nossos corações.